Você sente que a fila que existe diante da vitrine da vida não anda? É como se você tivesse chegado e acabado a senha, ou como se você tivesse chegado tarde e aquilo que você queria acabou. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo Del Colli e você está no meu canal. Ao vivo. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura, psicologia analítica. A psicologia analítica ela foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, por isso mesmo também é conhecida como psicologia junguiana. A gente aqui no canal sempre faz alguns paralelos sobre comportamento, sobre arte, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise de música sobre liberdade, por exemplo, eu falo sobre liberdade. Eu peguei outro dia a música do cantor Naum e fiz uma live, a live que inaugurou a sequência de lives aqui do canal, né? Que é sobre a música livre do cantor Naum. O Arthur tá falando aqui boa noite, que agora o som tá top. Eu tive que regravar o início dessa live, né? Recomeçar, porque o microfone não estava funcionando. Eu não tinha percebido isso, né? Então, obrigado, Arthur, por avisar a gente aqui, que agora tá funcionando direitinho, né? E, seguinte, deixa eu só consertar aqui o celular, tudo posicionado direitinho, depois eu faço o corte direitinho ali do que precisa ser feito o corte para gravação, né? E espero que dê tudo certo. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre esse momento da vida onde a gente se planeja para as coisas darem certo e parece que não chega, né? Então essa live de hoje também vai falar sobre a questão da meritocracia, né? Sobre aquele pensamento que basta se esforçar para dar certo. Será que isso funciona? Não funciona? Mas eu já quero dar um aviso aqui para vocês. Antes de mais nada, pedir para vocês darem like, para vocês se inscreverem, para vocês comentarem, porque eu gosto de conhecer vocês direitinho, tá? E mais, eu quero que vocês me contem, né? Que tema vocês gostam de estudar, o que vocês querem ver aqui no canal, se vocês têm alguma sugestão de live aqui no canal também, porque eu gostaria imensamente de compartilhar que um dos próximos temas de live vai ser uma música da Cato, né? Essa cantora maravilhosa que está lançando hoje o álbum Caminhos Selvagens, e eu quero trazer para vocês uma música dela. Eu creio que provavelmente eu vou falar sobre a música Leite Derramado, né? Então, vai ser uma das próximas análises aqui, por isso que eu falo. A gente vai falar sobre esse aspecto psicológico da letra da música para que a gente amplie aí no nosso próprio autoconhecimento, porque aqui a psicologia junguiana encontra a sua história, né? E a gente vai falando sobre isso. Então, boas-vindas para quem está chegando agora, para quem está retornando, boas-vindas novamente, né? E vamos que vamos, né? Eu tinha falado, né, agora no comecinho que o som não estava funcionando, eu tinha mencionado que a gente ia começar pelo lado da meritocracia, que é esse pensamento que basta se esforçar para dar certo, né? E isso funciona em algumas exceções, mas que a sociedade gosta tanto de reforçar esse pensamento, né, que a gente até pensa que ele é bacana. Só que não, esse pensamento da meritocracia, ele acaba reproduzindo um discurso violento, né, um discurso agressivo, pernicioso, né, e excludente também, porque é um discurso que serve muito mais para quem está num certo padrão, sustentar ali um status quo, né? Para se manter no status quo e admirar o esforço do outro, que é o esforçado e que conseguiu e que que estaria sendo validado no esforço, né? E é claro que sim, eu não sou doido de falar que o esforço é desnecessário. Não, o esforço é sim necessário, mas ele não pode ser parâmetro, né? Porque eu estava a hora que o Arthur citou que o som não estava funcionando, né? Porque eu não entendi, porque tinha gente assistindo a live e não comentou nada, né? Então, eu não sei, mas de fato eu testei no meu celular aqui, não estava aparecendo o som. Então, de repente, para algumas pessoas apareceu e para mim, para o Arthur, não, né? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos sobre meritocracia, né? Que é, na carreira, alguém trabalha duro, mas quem recebe a promoção é o colega mais influente, né? Seja por laço familiar, por indicação, porque tem um relacionamento XYZ, não estou nem falando um relacionamento melhor,
né? Mas é porque tem algumas correlações ali que de repente essa pessoa que é considerada. E às vezes tem puxação de tapete e às vezes não. Então às vezes não basta só se esforçar. E aí, caro inscrito, caro Sunshine aqui do meu canal, de repente você acaba observando, né, que tem histórias assim no teu entorno. Isso se não for a sua própria história. Né? Então, muitas vezes isso aqui pode acontecer com alguém que você conhece, se é que não aconteceu com você. E às vezes nem foi puxado de tapete, às vezes você estava esperando aquilo e não conseguiu. Né? A gente está falando aqui também, por exemplo, um exemplo na educação. Se dedica aos estudos, mas não tem recursos para uma formação de qualidade. Porque a formação de qualidade não necessariamente ela é paga. Às vezes ela é pública, mas tem vários critérios para que você consiga entrar ali. E às vezes não basta ter só boa vontade de estudar bastante, porque muitas vezes são feitos concursos, né, e provas onde as pessoas acabam ali tendo que passar por um critério avaliativo e às vezes por frações, né, você acaba não conseguindo. Então, isso acontece também. Então a gente começa a perceber que não se trata só de sorte, de justiça, né? Se trata também de um sistema desigual, né? Aquele meme, né? Todos têm as mesmas 24 horas no relógio, né? Mas nas atividades não. Então a pessoa que passa às vezes 4 horas dentro de uma condução para trabalhar, 2 para ir, 2 para voltar, já não tem as mesmas 24 horas de alguém que passa 5 minutos ou que tem um motorista particular. Né? Temos as mesmas 24 horas, a pessoa que só estuda tem umas 24 horas X, a que estuda e trabalha tem 24 horas Y, né? Então a gente tem que acabar com essa falácia da meritocracia, porque sim, o esforço ele é bacana e necessário, mas ele não é critério. Então assim, esse discurso serve a quem? Serve para, inclusive, dominar outros, né? Porque se eu falo que você não conseguiu é porque você não se esforçou o suficiente. E isso me mantém aqui numa posição confortável, onde eu não luto pelos meus iguais. Sejam iguais em humanidade, eu estou falando, né? Porque às vezes não é de classe social ou de grupo pertencente, mas não luto pela humanidade, pela minha sociedade. Né? Então, sim, quem tem mais oportunidade, meu ponto de vista, tem que lutar por quem tem menos. Porque isso faz uma sociedade, né? É a gente ter uma consciência, não só de classe, mas uma consciência de sociedade, tá? Nas relações, por exemplo, tentar ser a melhor versão de si mesmo para conquistar alguém, mas a pessoa preferir outro por fatores subjetivos. O fator subjetivo, no caso, é o amor, né? A reciprocidade. Então não é porque a gente se esforça, a gente luta, a gente faz, acontece e fala assim pro outro, mas você não tá vendo o que eu sinto? O outro tá vendo, inclusive você deve ter às vezes tatuado na testa, mandado balão, mandado telegrama fonado, essas coisas todas. O outro tá vendo, às vezes tá, ó, saco cheio. Mas enxergar isso não significa que vai brotar magicamente. Vocês percebem que o pensamento meritocrático ele tem um quê de pensamento mágico? De que basta um passe de mágica para que o negócio aconteça. Basta a varinha de condão da fada madrinha fazer o perlim-pim-pim que vai resolver. Aliás, né, gente, Abracadabra é a música da Lady Gaga, né? Ela fala algumas palavras em português, né? Quem foi aqui no show da Lady Gaga? Eu não fui, assisti pela televisão, né? Bem teatral o show dela, né? Enfim, mas eu passei muito tempo ouvindo Abracadabra e agora eu tô pensando no Abracadabra, amor unana, Abracadabra, morta o gaga, Abracadabra, abra unana. In her tongue she said, death or love tonight. É interessante, né? Porque essa história de Abracadabra tem uma narrativa ali, né? E Abracadabra, essa música, tá falando também de magia, né? Do que eu faço para conquistar outra pessoa também, né? Então, assim, será que fazer simpatia, magia, amarração, o que seja, né? Isso é também não respeitar a vontade do outro. Meu ponto de vista, né? Eu acredito que, assim, de repente as pessoas fazem coisas, assim,
para facilitar a abertura de caminhos, tal. Mas se de repente eu quero interferir no livre-arbítrio do outro, aí eu vejo um problema, né? Aí não adianta a gente querer fazer a fila andar nesse tipo de ética, né? Meu ponto de vista. Mas só porque a gente tá falando de relacionamento ali também, né? Então eu quero seguir aqui na live para a gente falar sobre... Deixa eu chegar aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cheguei na parte de cima. Vamos lá. Já deram like, já se inscreveram aqui no canal. Esse vídeo, ele, como eu estava dizendo, né, ele surgiu do contexto de um vídeo anterior, que é a vitrine entre você e a vida. Ou seja, parece que a gente não tem um pertencimento, né? Aquela vitrine tem ali, mas tem aquele vidro que nos impede de chegar naquilo que a gente quer, porque a gente pensa que aquilo não é pra gente. Então a gente fica ali lambendo aquela vitrine, achando que não é pra gente. E aí existem diversos fatores. Então tem um vídeo aqui que eu abordo já esse tema, e esse vídeo de hoje, essa live de hoje, é um desdobramento daquele vídeo, tá? Então, para aprofundar, eu vou depois deixar aqui na descrição do vídeo o link ali desse vídeo inicial, tá? Então, assim, a vitrine entre você e a vida que você quer ter. Esse é o nome do vídeo. Só que, de repente, você sente que aquilo é para você, mas a fila não anda. Ou então parece que distribuíram todas as senhas e acabou a sua senha. Ou então você estava para conquistar aquilo e alguém pegou aquilo antes de você. Tem uma cena dos seriados normais, né? Pessoal, tô vendo pessoal online aí, vão comentando, no boa noite, eu quero... Manda um coração só para eu saber quem tá online, porque eu gosto de saber. Aqui no YouTube eu não vejo quem tá online, só no Instagram, gente. E às vezes tem gente que eu gosto tanto assistindo, depois me fala que assistiu, né? E quem eu não gosto tanto também pode dar um coraçãozinho assim, eu finjo também, eu sei fingir, eu sou ator, né? Eu sou ator renomado, né? Dá um like aí, dá um coração, escreve alguma coisa aqui no chat, gente, por favor, não me deixem falando sozinho, vocês ficam tudo deixando eu falando sozinho aqui, eu fico angustiado, aí eu corto a live, para o canal, a culpa é de quem assistiu a live e não comentou, aí vocês vão cobrar com essas pessoas aí, que a gente não sabe quem são, né? A gente precisa de um plano maligno melhor. Mas enfim. Então, às vezes parece que... Eu tava falando do seriado dos normais, né? Tem uma cena lá que o Rui e a Vani estão na fila da padaria, tem a Débora Bloch com o Evandro Mesquita na fila, e eles estão na frente, eles pedem todos os croissants de presunto. E o Rui queria um croissant de presunto, né? Aí eles tentam barganhar com o casal da frente e a Débora Bloch e o Evandro Mesquita ficam bravos. Não, mas a gente chegou na fila antes, a fila existe para isso, né? Então, quantas vezes a gente pode estar na vida achando que a gente está atrasado para aquilo que a gente quer, né? Ou a gente se interessa por alguém romanticamente que já tem alguém, ou que já está apaixonado por outra pessoa. Então, parece que a gente cria aí algumas rotinas, alguns fluxos, né, de repetição. Então a gente precisa começar a atentar para essas repetições todas. O Arthur tá deixando um coraçãozinho, olha só. Ele é bonzinho, o Arthur, gente. O Arthur é um querido. Arthur faz contabilidade, tá, gente? Quem quiser depois conversa com ele, porque ele faz imposto de renda, tá bom? Segue aí o Arthur. Arthur Briones, tá bom? Ó. Então vamos lá. Estamos em tempo ainda do imposto de renda, né? Então conversem lá com ele que ele manja bem dos paranauês aí, tá? Arthur, depois você escreve, deixa um comentário não no chat, mas lá no Instagram. No Instagram não, no vídeo mesmo, tá? Na parte que é de comentário. Aí você deixa um contato lá, mas não deixa o WhatsApp não, tá? Deixa algum contato aí, um e-mail, alguma coisa assim, tá bom? Mas não deixa o e-mail por extenso porque bloqueia. Então, coloca o nome, @, e o depois, tá bom? Arthur Briones, para vocês não esquecerem o nome do boy. Bom, então assim, como que a gente lida com isso, né? Porque a meritocracia vem com aquele pensamento de, basta você se esforçar. E aí você vai conversar com os amigos ou com algumas pessoas, até às vezes com alguns profissionais da psicologia, né? Que falam, porque você não se esforçou o suficiente. Eu já falo, meritocracia não funciona. Então, eu detesto. Este canal é veementemente contra a meritocracia, tá? Então, assim, quais situações todas podem acontecer, né? Então, aqui, ó.
falamos disso. Deixa eu pegar aqui outro exemplo, né? Você ver pessoas felizes em relacionamentos estáveis, ou que a gente acha que é estável, né? Que a gente projeta muitas vezes uma coisa que não é, porque a grama do vizinho é sempre melhor, mais verde, né? Ver outras pessoas em relacionamentos felizes e sentir que está sempre em situações complicadas e sem reciprocidade. Sabe por quê? Quando a gente não tem uma coisa, a gente quer muito aquilo, a gente começa a botar atenção em tudo aquilo. Então a gente começa a achar que a gente está em desvantagem. Agora, se a gente parar para pensar na reciprocidade, né? O que é a reciprocidade? É algo legítimo. Eu não consigo fazer o outro ser recíproco numa coisa que o outro não vai conseguir dar. Não vou fazer uma magia, um abracadabra para que o outro seja recíproco comigo. Não dá, né? E dizem que quem tem essa experiência de fazer essas coisas assim, parece que depois não dá muito certo, né? Não se sustenta por muito tempo. Eu não sei, eu nunca tive essa experiência, não posso falar. Mas tem gente que relata isso, que geralmente não dura muito tempo, né? Não sei, não quero arrumar confusão com ninguém de nenhuma área dessas coisas aí. Nem com o profissional, nem com quem decidiu fazer, entendeu? Cada um faz, é dono de si. Entretanto, ninguém me mandando quesilo aqui, hein? Eu fiz um olho grego aqui, porque eu adoro olho grego, porque olho grego é símbolo de proteção. E eu tenho um Hansá aqui nesse outro pulso também. Eu não creio nas bruxas, pelo que elas ai, né? Mas aqui, olho grego é porque minha avó, né, a Maria Pires, ela sempre gostava muito de olho grego, então ela tinha rosas no quintal, então eu gosto de rosas, tudo em homenagem à minha avó, né? Olho grego também, ela tinha brinco, colar, tudo de olho grego, adoro. Influência da minha avó aí, né? Então, assim, a gente coloca atenção porque a gente quer muito aquilo e a gente não tem. Então a gente acaba entrando ali nessa, às vezes, inveja também, né? Mas a gente não se atenta a padrões. De repente, esse relacionamento hoje não tem reciprocidade, então de repente eu posso conversar, ver o que pode ser feito, não é que eu vou convencer o outro, mas ver o que está acontecendo. Às vezes o sentimento está um pouco oculto, mas às vezes não é porque o outro está falando que não quer, que não tem nada, que está oculto, né? Ah, mas é que você não está percebendo. Calma. A gente não pode também manipular nesse ponto, entendeu? Às vezes a outra pessoa está meio evidente, ela precisa ter consciência disso, mas às vezes realmente não está e é viagem nossa, né? Ok, isso uma vez, duas vezes na vida, como um todo, ok. Mas se isso está se repetindo sempre numa sequência, é interessante para um trabalho terapêutico, talvez, né? Ou pelo menos, no mínimo, repensar no cantinho, né? O que está acontecendo por esse tanto de padrão. Eu costumo dizer aqui no canal, né, que às vezes a gente busca informações para as nossas questões, então a gente busca uma postagem, um vídeo. Isso pode ajudar a trazer insights, mas de repente a trabalho mais aprofundado, psicoterapêutico, ele vai ser mais personalizado. E a reflexão com certeza mais profunda, né, e o trabalho analítico realmente mais profundo. Então, nessa hora eu faço o meu jabá aqui, né, que é, quem quiser agendar uma consulta comigo, o link tá aqui embaixo, né, tem o agendamento da pré-consulta ou diretamente o meu WhatsApp, pode mandar mensagem, o tio responde, é o tio mesmo que responde, não é nenhuma outra pessoa. Eu sou uma empresa, uma empresa de eu mesmo, por enquanto. Né, eu gosto de estar ali pertinho e tal. Né? E ali tem um link, né, para o formulário da pré-consulta, para agendamento de pré-consulta. Então, você me manda ali algumas informações, eu converso com você, né? Eu respondo todos os formulários e converso com você diretamente para a gente fazer o agendamento da pré-consulta, tá bom? Então, vamos lá. Falamos de reciprocidade, ok? Então, vamos continuar falando, a gente fala de carreira, né? A gente às vezes vê os colegas sendo promovidos e pensa, o que eles têm que eu não tenho? Já parou para pensar que às vezes não é sobre você, é sobre os outros? E de repente eles têm algumas coisas, né? Às vezes até competência. E aí assim, mas eu não tenho competência, então vamos desenvolver se eu quiser, se fizer sentido eu desenvolver essa competência. E competência que eu digo é titulação, né? É conhecimento e não, nossa, ele é competente, ele não é competente. Não está nesse lugar. Competência para mim tem tal certificação, entendeu? Então ele tem determinadas certificações, eu não tenho, faz sentido eu ter, né? E aí a gente começa a pensar no plano de carreira. Porque a gente pensa muito na carreira como linha reta. Eu saio deste ponto e vou chegar neste ponto.
né? Mas não, a gente fala, quando fala de carreira, a gente fala de anticarreira, sinuosa, cheia de bifurcações. Temos um vídeo no canal sobre carreira e anticarreira também, né? Vou deixar o link aqui. Então, eu já prometi quais vídeos para vocês aqui, porque eu vou esquecendo tudo, né? Vitrine, vou marcar aqui. Carreira, anticarreira, que aí depois eu coloco na descrição do vídeo. Carreira, anticarreira. Então, assim, a vida, ela traz pra gente muitas possibilidades. E às vezes a gente fica preso num passado que não sustenta mais. Porque a gente fez tão forte aquela imagem, né, da gente mesmo, e aquilo não vai se sustentar. A gente precisa trabalhar a persona. Porque às vezes a gente fica preso nessa persona, nesse papel social, que é aquilo do passado, e a vida está demandando que a gente desenvolva outras qualidades na mesma persona, por exemplo, de uma profissão de psicólogo, por exemplo, ou outras qualidades, outras personas, né, até em outras profissões, outros ofícios, né? A vida é uma safada, já dizia a tatuagem na perna da minha amiga Maria Lúcia, tá? Vamos lá. Projetos pessoais. Planejar várias iniciativas, mas nunca conseguir tirá-las do papel. Como que a gente faz, né? A gente planeja, a gente tem sonhos e às vezes a gente se sabota, às vezes a gente acha que é... eu botei outro dia uma frase linda. Falei na última live porque foi um desdobramento desse vídeo da vitrine, né? Lá nesse vídeo eu falo que assim, a gente tem vitrines do ego e vitrines do self. Vou explicar o que significa isso. Self é o si mesmo, traduzido é si mesmo, né? É o maestro regente da nossa psique. É o núcleo e a totalidade da nossa psique ao mesmo tempo. E o self, ele tem um propósito de autorrealização, né? Ele busca se realizar, né? Tem esse chamado, essa vocação, esse daimon, né? Esse propósito existencial, né? E isso é muito singular, isso é muito profundo, isso é a nossa autorrealização, é o nosso processo de individuação, a busca por essa autorrealização, né? Só que no meio da vida, no meio do caminho, na verdade, a gente vai tendo vontades do ego, que são muito ligadas às questões de vaidade, né? E eu falo que as vontades do ego, as vitrines do ego, elas são mais premiadas de sofrimento. Porque tá na vaidade, tá na autoimagem, tá no orgulho, né? Tá nesse lugar, né? Agora, as vitrines do self, as vitrines do si mesmo, elas são mais carregadas de desafios. E aí sim, autorrealização. Porque a gente vai lidando com as frustrações dessas bifurcações, da anticarreira, por exemplo, né? E a gente vai lidando com a necessidade da flexibilidade. E a gente ignora muitas vezes isso, né? E às vezes a gente sacramenta para a gente alguns caminhos que não vão se sustentar no longo prazo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente se identifica com um cargo numa carreira, a gente tem uma profissão e a gente se contenta com um cargo que não vai ter muita expansão, né? Seja num CLT, num concurso, autônomo, né? E a gente atinge aquele platô e não vai além. E aquilo já não sustenta mais, porque eu preciso de mais dinheiro. E eu tenho que me desdobrar em renda extra. Olha quem chegou para a live. Filha, vem dar oi para a live. Vem falar oi, porque o pessoal gosta de dar oi. Só que eu nunca consegui enquadrar você direito aqui. Dá oi pro pessoal. Aparece que você fica... Ela é grande, mas ela parece baixinha, né? Gente, essa é a Nina. Nina Carolina. Deixa o papai fazer live. Gente, eu quero dormir com meu pai. Na verdade, a Nina quer caçar lagartixa. Isso que ela quer fazer agora. Que eu sei que ela quer ir pro quintal pra caçar lagartixa. Que eu conheço bem a filha que eu tenho. Mas ela é bonitinha, né, gente? Ela merece um like, não merece? Pode dar like pra ela, eu deixo. Esse cachorro velho aqui não merece, mas ela merece. Né? Então, assim, o quanto que... deixa eu ver onde é que eu tava aqui. Das iniciativas que a gente não tira do papel anticarreira, tá? A gente acaba, muitas vezes, né,
não entendendo que o self, se a gente não vai na direção dessa autorrealização, o self vai promover crises, vai promover às vezes acidentes, vai mandar recados através de sonhos, através de sincronicidades, através de sintomas, né? Temos vídeos sobre isso no canal, né? O significado da sincronicidade, a ampliação do significado dos sonhos, né? A gente tem essas temáticas aqui no canal. Porque a psicossomática, né, as doenças psicossomáticas também, todas podem ser entendidas como um recado do self que tipo, cara, será que você não tá fora do teu caminho, não, do teu propósito? De repente você tá, né? E aí, o que a gente faz? Senta, chora, levanta, sacode a poeira e vamos em direção disso. Por isso que às vezes na metanoia, na crise da meia-idade, a gente tem a sensação que a gente chegou atrasado nessa vitrine e que alguém levou embora. Só que se alguém levou embora, então de repente eu posso buscar outra coisa, outra oportunidade. Algo que de repente eu não estou vendo. Né? Então a gente pode sim pensar e repensar diversas coisas, né? Vamos lá. Eu estou vendo aqui que eu coloquei só as principais mensagens, né? Agora tá as mensagens todas aqui no chat. Vocês comentem aqui no chat que eu estou vendo gente online aqui. Comenta, por favor, gente. Tá? Vamos lá. A fila que nunca anda. É como se você estivesse na fila para alcançar o que deseja, mas o negócio não anda, né? O negócio está empacado, aí dá errado, aí desmorona, né? Então vamos lá com alguns exemplos. Sempre esperando por uma promoção que nunca vem, mesmo cumprindo todas as metas. E aí vem aquela história, né? Será que eu preciso estar aqui neste lugar? Ou o que mais eu posso fazer? Ah, mas é difícil. Ah, mas é nessa carreira. Ah, mas não sei o quê. Às vezes me falta a possibilidade de visualizar horizontes. E é por isso que eu falo, às vezes uma leitura ajuda, um vídeo ajuda, uma conversa ajuda, né? Às vezes a psicoterapia. A gente fala muito em orientação profissional, orientação vocacional, mas a gente não costuma falar muito em reorientação vocacional, reorientação profissional. Eu sei que a psicologia hoje usa muito mais o termo orientação profissional do que orientação vocacional. Mas como junguiano, eu vou para a vocação. Então, para mim, é muito mais a orientação vocacional. E não é que eu vou orientar, é que nós vamos conversar sobre. A orientação vocacional é para onde a sua vocação está orientada, para onde que ela se direciona. E aí a gente tem que olhar para essa situação toda, tá bom? Então, vamos lá. Se não vem, por que eu estou insistindo numa coisa que não vem? Será que eu estou me valorizando? Será que eu não posso me valorizar? Mas aí toma cuidado, porque o nosso ímpeto é jogar tudo para cima e tentar fazer a mudança à força. E às vezes o negócio não vai acontecer porque eu quero. E aí a gente tem que pensar em transições. Às vezes a gente, dependendo de cada história, lógico que às vezes a gente tem que botar um basta, botar um corte ali, né? Mas às vezes a gente consegue fazer uma transição. Eu sou muito a favor da gente não se prejudicar financeiramente. Claro que às vezes a nossa saúde está sofrendo muito e a gente tem que pensar em estratégias. Mas provavelmente a gente às vezes pode se prejudicar financeiramente, né? Cuidado com isso. Sair para ganhar metade só para estar mais feliz. Às vezes ganhar metade vai te trazer um pouco de paz neste momento inicial, mas vai te trazer uma perturbação porque você não vai pagar suas contas. Então, como é que a gente pode trabalhar essa transição? Sem impulsividade, né? Porque às vezes quem já aguentou até agora, de repente dá para aguentar um tiquinho mais, aí eu não tô na tua pele para saber, mas dá pra gente pensar em possibilidades e horizontes e planejar melhor essa transição, porque a palavra-chave aqui é planejamento, tá? Amor. Investir em alguém que parece promissor, mas a relação nunca se desenvolve. Gente, quem conhece história assim, comenta aqui. Às vezes não precisa nem falar que é a sua própria história, sei lá, fala que é de alguém que você conhece, né? Mas quantas vezes a gente acha que aquela pessoa é a pessoa? Aí, às vezes, aqui no nosso país, a gente gosta muito de sincronicidade, ou sinais, ou indícios, ou, sei lá, os sinais. Ai, mas parecia tanto, mas tinham todos os sinais de que era a pessoa, de que ia dar certo, isso acontece, mas no mapa astral e não sei o quê.
né? Parece promissor, mas a gente também tem que botar o pé na realidade para ver o que é que está diante dos nossos olhos. E às vezes aquilo é aquela casa dos 3 porquinhos, a hora que, ó, assoprar, cai. Relacionamento é isso. Então a gente tem que pensar qual é a base. E se o outro não está disponível, o que eu vou querer chouriçar ali por muito tempo? Não vai dar certo. É claro que afeto a gente não manda, a gente às vezes desenvolve esse afeto, a gente fica envolvido, né? Mas a fila não está andando com essa pessoa, então será que eu tenho que continuar ali? De repente não dá para deixar de gostar daquela pessoa, mas será que eu preciso despender tanto tempo e energia tentando ou sofrendo? E quem sabe de repente eu não posso ver outras possibilidades? Porque de repente isso tudo, esse sentimento inclusive pode ser uma projeção de ânimos ou uma projeção de ânima. Eu estar identificado com aquela pessoa porque ela representa a imagem que eu tenho de amor interno. Mas ela representar isso não significa que na relação ela vai vir a ser. E se vir a ser, por quanto tempo pode vir a ser? Pode ser até o fim dos dias ou pode ser por um mês, um ano, 10 anos. E ó, acabou. Porque as coisas se transformam, a vida está em constante movimento. Né? Então, de repente, eu identifico naquela pessoa algumas características que eu acho bacana, que eu considero que são de uma pessoa que eu amaria, que eu namoraria, mas de repente não é por ali, né? Agora, acontece, eu mesmo já passei por isso, né? Não uma nem duas, o que me coloca numa situação de rever a minha vida, humildemente, sem me maltratar e me acolhendo e tentando entender por que alguns padrões repetem na minha vida. Aí eu sugiro que você, se isso repete na sua vida, reflita sobre o porquê que isso acontece, né? Ah, mas eu sempre caio no papo da outra pessoa. Ingenuidade, eu sempre digo isso aqui no canal, ingenuidade não é qualidade. Ingenuidade não prepara a gente para lidar com todas as coisas do mundo. Então a gente sim precisa, né, aprender que o mundo tem sim suas malícias. E que a outra pessoa, às vezes, ela não está sendo perversa, né? Mas que às vezes não está dando aquilo que a gente quer, porque a gente está o quê? Projetando as nossas expectativas na outra pessoa. Então temos que sim repensar muitas coisas, tá? Seguindo aqui. Finanças. Trabalhar intensamente, mas sempre ver o dinheiro escoar por... Eita, Lelê! Trabalhar intensamente, mas sempre ver o dinheiro escoar por despesas imprevistas. Que tristeza, como diz o meme, né? Esses imprevistos, eles acontecem com quanta frequência? E aí a gente começa a pensar qual a nossa relação inconsciente com o dinheiro. Porque sim, né? Apesar da gente pensar a energia da prosperidade, a gente pensar a energia do dinheiro, a gente ir por esse caminho, mas muito qual é a nossa relação com o dinheiro? Quais são os padrões psicológicos que eu tenho estabelecido com o dinheiro? Como é a visão do dinheiro pela minha família? O que eu aprendi desde cedo em relação ao dinheiro? Né? Porque ali a gente vai estabelecendo alguns padrões de comportamento também. Né? E aí eu nunca consigo guardar uma reserva de emergência, nunca consigo planejar o meu futuro em termos de investimento, tenho resistência a aprender sobre isso também, porque, enfim, vou vivendo como a vida dá. Não entendo que, de repente, o cartão de crédito, ele não é um complemento do meu salário, mas o cartão de crédito, e eu posso pagar ele mensalmente, em dia, integralmente a fatura, cada vez que eu gasto algo no cartão de crédito, aquilo é um empréstimo. Aquilo não é um complemento do meu salário. É um empréstimo porque no dia 15, quando vence a fatura, eu vou ter que pagar. Então, o cartão de crédito é empréstimo, mas a gente às vezes entende aquilo como complemento de renda e não é. Não é um complemento de salário. Então, eu tenho que ter uma organização financeira gigantesca, né? Então, assim, nossa, tá sempre escoando, sempre escoando. Então, assim, vamos aliviar o coração também. Tá sempre escoando porque eu sou imprudente, tá sempre escoando porque eu não faço uma manutenção, tá sempre escoando porque eu sou imprudente, ou tá sempre escoando porque na verdade não tá escoando, é porque eu ganho pouco. E eu não percebo que eu preciso ganhar mais. Ah, mas a minha profissão não ganha mais do que isso. Você precisa de mais? Então a gente vai ter que dar os pulos, né?
Porque também ficar acomodado numa coisa não dá, né? Porque dinheiro é mais do que o salário. Dinheiro é mais do que aquele treco pelo qual você vende o seu trabalho, o seu tempo. Né? Porque o seu tempo e o seu trabalho é que são vendidos. Você está vendendo isso. Seja qual profissão você tem, está vendendo o seu trabalho, o seu tempo, o seu conhecimento. Né? Então, essa venda precisa ser repensada. Se eu preciso de mais, para onde é que eu vou? O que eu posso fazer? E às vezes é repensar. Mas se a gente fica preso numa vaidade de qualquer coisa, seja, mas esse trabalho me traz segurança. Segurança é relativa. Você já não está em segurança porque você já está ganhando menos do que você precisa. Então, bora repensar isso. Se vai ter um projeto paralelo, né? E aí, cada um sabe onde o cansaço aperta, né? Porque também renda extra é lindo para youtuber vender vídeo. Mas renda extra, a gente também sabe que salva muita coisa. Mas renda extra também significa trabalho extra, cansaço extra. E aí eu preciso repensar estrategicamente se essa renda extra ela vai ser provisória, ou vai ser uma constante na minha vida, ou provisória naquele momento, ou se ela vai significar um trampolim para uma transição. Então eu tenho que pensar tudo isso, porque de repente essa renda extra me traz a possibilidade de eu me capacitar e até mudar. Nossa, Rodrigo, mas eu vou jogar fora tal e tal coisa na minha vida, sei lá, tantos anos de CLT para virar agora empresário? Planejamento, nada é garantia, né? Mas possibilidades existem. Por isso que eu digo, a gente às vezes evita estudar. Sabe por quê? Porque a gente tem o cu de preguiça. E o Sebrae, sabe o Sebrae? Manja o Sebrae, né? O Sebrae, ele tem uma estatística que negócios que deram errado, muitas vezes as pessoas não estudaram nem sobre o próprio nicho ao qual queria estar inserido, no qual queria estar inserido. Então não se estuda sobre, porque a gente sabe que alguns negócios eles vão na base da intuição. Alguns gestores intuem ali, ó, e vão lindamente e alcançam bons resultados, ótimos, milionários resultados. Mas, de novo, meu bem, isso é exceção, não é regra. Se estudando tá difícil, imagina sem estudar, tá? Então a gente tem que pensar sempre nesse profissionalismo. Sabe por quê? A gente já conhece algumas empresas que começaram num nicho, em determinado momento deu ruim e precisaram mudar de nicho. Sabe? Vamos pensar, empresa de máquina de escrever. Quem lembra de máquina de escrever? Eu tenho uma aqui atrás, ó. Uma Olivetti Studio 44, azulzinha, igualzinho que a minha irmã Regina tinha. Porque naquela época, minha irmã casou, em 1993, eu aprendi datilografia nessa época. E naquela época, a gente não tinha muito a cultura de conservar as coisas em casa, né? Então, assim, a gente vendeu a máquina manual aqui, né? A gente vendeu essa máquina para comprar uma Brother, eu não lembro o modelo da Brother, mas era uma máquina elétrica, que era uma fortuna, o Ribbon, né? Porque essa aqui é uma fita de tecido, baratinha, até hoje você encontra a fita e ainda é baratinho. Mas naquela época, a elétrica tinha um negocinho que chamava Ribbon, e aquilo era uma fortuna. Então, gente, uma vez eu estraguei o Ribbon inteiro na hora de tentar colocar. Nossa, era uma fortuna. Eu nem contei pro meu pai e pra minha mãe. Eu fiquei tempão sem usar. Depois eu falei assim, acabou. Né? Mas logo depois essa foi vendida para quê? Para comprar um computador, né? Mas aí o tempo passou. Sou muito nostálgico. Eu fui comprar uma máquina, achei uma azulzinha igualzinha. Aí minha irmã falou assim, obrigado. Eu falei, não é para você, é para mim, né? Tadinha da minha irmã Regina. Mas aí Deus castiga, né? Eu consegui derrubar ela no chão, essa máquina no chão, e já quebrei. Tá? Então, assim, acontece, tá? Se o castigo é divino, eu não sei, mas me acometeu ali um raio da justiça no meio da ideia, né? Vocês viram minhas tatuagens, gente? Jean Love, by Jean Love, essas daqui. Eu tenho do Gustavo Sabião também, que é marido da Jean. Mas olha só, eu amo café. Quando eu falo que a gente toma café no canal, a gente toma. Não necessariamente na abertura do vídeo a gente toma café, às vezes é água, eu falo que é café. Eu engano vocês. Porque não dá pra ficar tomando café essa hora da noite, né? E quando eu gravo vídeo, que vão no canal, muitas vezes eu tô gravando essa hora da noite. Agora, tipo, 20 para as 11. Geralmente eu gravo essa hora aqui, tá? Vamos seguindo aqui.
tem uma coisinha aqui que eu quero conversar com vocês, que é: você pode ver, mas você não pode tocar. Sabe esse distanciamento da vitrine? Não dá uma raiva? Eu que sou uma pessoa tipo, função sensação da psicologia, né, junguiana, eu gosto de tocar, eu gosto de sentir. E aqui é metáfora, mas a gente está falando aqui, eu estou falando literalmente, mas aqui que a gente está falando é metáfora. A sensação da gente estar diante das oportunidades, mas sempre algo nos impede de aproximar, né? Vocês estão escutando a Nina roendo o ossinho dela? Eu olhei pra ela, parece que eu ia dar bronca nela. Será que eu ia dar bronca em você, filha? Né? A Nina tá olhando o pai dela, mas ela não pode tocar o pai dela, né? Pode sim, filha, vamos lá. Né? Então, assim, quantas coisas acontecem na nossa vida que nos impedem de se aproximar? E muitas vezes é nosso próprio pensamento. E muitas outras vezes são questões sociais, tá? Pensaram que eu ia falar de meritocracia? Não. As questões sociais a gente tem que pensar como driblar. Mas o pensamento a gente tem como trabalhar. Filha, sossega um pouquinho, tá? Vai brincar pra lá. Pronto. Ai, gente do céu, ela fica acesa. E eu evito deixar ela lá em cima, porque ela sente falta, ela quer estar aqui junto, eu deixo, né? Mas pior que criança, né? E aí na live a gente não pode brigar, porque a gente tem que parecer que é um pai que ama tudo que o filho faz. Eu não vou produzir provas contra mim mesmo, né, filha? Depois a Luísa Mel vem aqui me confiscar você de mim. Então, às vezes a gente acha que aquilo não é pra gente. E a gente coloca na nossa cabeça regras que não existem. Ou que a gente acha que existem. Então, por exemplo, aqui entra muito a mente comparativa, quando a gente se compara com as outras pessoas. Então, a gente acha que o fulano tem determinadas características que permitem que ele conquiste aquilo. Ou então porque ele tem facilidades, e às vezes tem, né? Mas a gente é criativo para a gente fazer as coisas, às vezes, com pouco recurso, né? Então, aqui, por exemplo, é muito aquela questão de eu espero a condição perfeita para ir lá e fazer. Só que não, a gente muitas vezes tem que o quê? Antes feito do que perfeito. E a gente não lida com a nossa humildade, né? E a gente precisa olhar para a nossa humildade. E se a minha condição é essa, eu vou ter que fazer do que eu tenho. E muitas vezes usar a criatividade para fazer diferente, para chamar atenção diferentemente. E aí sim a gente se aproximar daquilo que a gente quer. Os primeiros vídeos do canal aqui, eu gravava com o celular, não conseguia ter um padrão de imagem. E até hoje, às vezes, mesmo com câmera, eu tenho uma Canon, estou agora com uma webcam, que às vezes a gente erra a configuração, dá ruim, né? Mas no começo, eu ficava muito chateado quando não dava certo e regravava. Hoje a gente já faz live ao vivo e já segue na live ao vivo. Paciência é a vida. A gente tem que fazer assim. Senão não dá certo. Né? Então, o que eu sugiro para vocês? Pensem, o que vale a pena fazer? Eu vou buscar. Tá dentro da minha alternativa? É o que eu vou fazer. O que dá para eu fazer criativamente? Eu não tinha um cenário na época, né? Porque aqui onde eu tô hoje, aqui é o quartinho dos fundos da minha casa. Aqui era uma cozinha antigamente, né? E depois de ser uma cozinha, aqui era uma sala de ensaio, porque eu também sou ator. Então aqui virou por muito tempo. Aqui é grande, né? Não sei se dá pra perceber. Lá atrás é grande, né? Tá longe lá. Então aqui tem mais ou menos 4x4 de tamanho, né? Ou talvez até maior. Eu nunca medi, mas eu creio que na minha cabeça aqui deva ter uns 4x4 de tamanho. Então assim, porque aqui é meio quadrado, né? Então eu creio que deve ter uns 4x4, porque o corredor atrás dessa parede tem mais ou menos 1 metro. E o terreno tem 5, né? Então, creio que seja isso, 5,5 na verdade, né? Então, creio que seja mais ou menos isso. Então, aqui é meio que grande, então era uma sala de ensaio. E entrou a pandemia e eu decidi fazer um YouTube. Só que eu não tinha aqui, porque aqui era o quartinho dos fundos, a parede não precisava ter parede legal, tal, não precisava disso. Então, eu improvisei. O cenário que eu tinha, eu criei. Olhei a Rita Lobo que tinha uma porta,
Aí eu fiz a porta que eu tinha, que eu tirei, fiz pátina na porta, porque tava em pandemia, não tinha nem como ficar indo em loja comprar as coisas, né? E aí eu fui, comprei também, entrega, sei lá como tava na época e tal. Então, improvisei. E os primeiros vídeos do canal são assim, com uma planta artificial, que o Humberto uma vez virou pra mim e falou assim, tira essa... Todo mundo achava linda e falava que parecia natural. O Humberto, que é das plantas, das flores, ele virou e falou assim, tira essa planta artificial daí que tá feio. Eu fiz que eu tirei. Eu ganhei a primeira Zamioculca. A Zamioculca não deu bem aqui embaixo, porque precisava de uma luminosidade, eu pus ela para fora, né? Aí eu peguei e depois eu comprei as jiboias. Então, assim, a gente vai melhorando. Só que isso, estamos falando de um trabalho a longo prazo. Aí tinha uma época que tinha ali as lâmpadas de LED, era um modo, eu botei. E quando eu botei na câmera não ficou bom, porque a minha câmera não desfocava o fundo. Eu não tinha uma câmera que desfocava o fundo. Essa aqui não desfoca porque eu tô na webcam, mas a câmera do canal, quem já assistiu os vídeos recentemente, sabe aí que a Canon ela desfoca o fundo. Né? Então, talvez a lâmpada de LED ficaria bonitinha, mas eu já não tenho mais ela instalada. Então, antes feito do que perfeito. Por que a gente, às vezes, coloca algumas dificuldades? Porque a gente também não está pronto para lidar com o sucesso. Porque a gente também não está pronto para lidar com a frustração de que, na verdade, o sucesso nem sempre ele é mágico. Ele é trilhado. E não tem garantia de que vai acontecer. Né? Então, assim, dá a frustração? Dá. Mas a gente precisa lidar com ela também, tá? Então, vamos lá. Nos estudos, por exemplo, desejar fazer um curso ou intercâmbio, mas sempre surgir um empecilho financeiro ou familiar. Aí a gente tem muitas vezes uma mentalidade junguiana, né, que se o self quer, o self vai atrás. Cuidado, porque isso pode ser sim uma reprodução de um discurso meritocrático, né? O self entende as questões sociais, mas às vezes a gente não entende e cai nesse pensamento que o self é mágico também. E não funciona assim, né? Então o self também tem um quê de autopreservação, mas ele tem um quê de cutucar e às vezes o self é cruel e ele cutuca por sintoma, por acidente, né? Tem uma pessoa mandando mensagem aqui que eu vou responder assim. Vai no YouTube e participa da minha live. Peste. Sim. Tô ao vivo agora. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, né? Que às vezes a gente sabe que tô para chegar lá e não dá certo, não dá certo, não dá certo. E aí a gente também pensa uma outra possibilidade que às vezes a gente ignora. Será que é para eu ir por esse caminho? De repente, a gente cisma por um caminho que não é para ir por ali. Sabe? A gente tem que repensar isso também. Às vezes a vida mostra pra gente alguns caminhos que a gente cisma que é por ali, que é vitrine do ego e não vitrine do self. E a gente fica preso nessas coisas, sabe? Vamos lá. Cadê? Em termos de amizade, ver grupos próximos e desejar fazer parte, mas nunca ser convidado. Ai, gente, será que a gente já passou por isso em algum momento, as meninas malvadas? A gente querer fazer parte do grupinho das meninas malvadas e a gente não é convidado? Daí, às vezes é livramento, né? Às vezes o livramento é a gente também, a gente tem que pensar isso também. Mas será que de repente eu tô dando muito valor para uma coisa que... Que coisa é essa que eu tô dando valor? Né? Se eu não sou incluído, se eu não sou reconhecido, é como diz Ana Maria Braga. Ao menor sinal de desinteresse, retribua, suma. Né? Isso é sobre reciprocidade. A gente está falando de reciprocidade amorosa, mas é reciprocidade de amizade também. Aqui a gente está falando de lealdade em amizade também. Né? Saber que de repente a gente se desdobra por um amigo, não necessariamente ele vai se desdobrar pela gente, às vezes a gente se desdobra, a pessoa às vezes nem agradece. Né? Acontece. Entretanto, ser generoso é uma coisa, mas generosidade também tem limites e temos um vídeo sobre isso, eu vou botar na descrição também. Limites da generosidade. Né? Então, assim, às vezes
a gente precisa entender qual é o nosso limite de generosidade. Porque senão a gente faz papel de palhaço, sem ofender os palhaços, né? Enfim, palhaço também é profissão, tá? Então, assim, a gente precisa entender que, de repente, a gente está dando importância demais para quem não merece importância. E vamos repensar isso, né? Objetivos pessoais. Querer mudar hábitos, como praticar atividade física, mas sentir que sempre falta energia ou motivação. Primeiro, faz sentido esse hábito que a gente quer mudar ou é uma vontade do ego porque está todo mundo dizendo que é bom? Musculação é uma atividade que quando a gente fala assim, vamos emagrecer, vamos fazer academia. Estamos falando do quê? De musculação, a maior parte das vezes. Mas a musculação, não é todo mundo que vai se adaptar com a musculação, porque a musculação ela é repetitiva, ela é chata, ela é solitária. Você pode até treinar com alguma outra pessoa, que aí o treino dura mais, às vezes você não faz direito quando você fica matracando na academia. Mas a musculação ela é repetitiva, ela é exaustiva. E assim, se você tem um treino AB, são um treino que você faz num dia, o outro você faz no outro. E reveza entre 1 e 2. ABC, reveza entre 3 tipos de treino. ABCD, entre 4. O meu personal, ele me bota F. Tá? 6. Não, 7. A, B, C, D, E, F. 6 treinos, porque o sétimo dia eu descanso? Não, o sétimo dia é só cardio. Né? Então, é peito num dia, costas no outro, perna no outro, ombro no outro, bíceps e tríceps no outro, repete costas e cardio. Entendeu? Então, assim, reveza. Então, não fica tão exaustivo. Mas, para quem faz treino AB, ABC, e aí é a técnica de cada personal, cada um tem um tipo de técnica, não tem uma melhor ou pior. Aí vai para cada um o estilo e também o que dá para fazer em termos de ida. Mas se eu não me dou com repetição, o que eu estou fazendo na musculação? Se eu não me dou com aquele ambiente, o que eu estou fazendo lá? De repente eu posso fazer yoga, posso fazer pilates, posso fazer corrida, desde que faça sentido. E também tem a noção de que algumas atividades emagrecem mais do que outras. Tá? Temos que pensar nisso também. E aí, quando a gente fala lá sobre sem senha, né? Acabou a senha, alguém sempre chega antes, a situação já está ocupada, tal, né? Vida amorosa, a gente já falou disso um pouco mais cedo, né? Conhecer alguém interessante e descobrir que já está comprometido porque a pessoa não usa aliança. Ou também, existe também uma variação, assim, da pessoa que é meio canalha, né? Não estou falando dos não monogâmicos, estou falando dos monogâmicos canalhas que não usam aliança e quando percebe que tem alguém dando em cima, a pessoa fica sustentando aquilo ali para alimentar o próprio ego e não avisa a outra pessoa que está comprometida, né? E aí depois você descobre, entendi. E aí você se sente mal porque você teria lido. Nina, sossega um pouco, filha, você está batendo o rabo no microfone. Né? Tá ansiosa, filha? Tá ansiosa? Você foi trocada pela live? Tua fila não tá andando, filha? É isso? Esse zoinho lindo que você tem. Dentinho torto, dentinho assim, acho tão charmoso. Quer dar oi de novo pra live? Não, né? Vamos falar aqui. Então, assim, aí sim tá faltando responsabilidade emocional com o outro. Quando eu não aviso, porque eu tô querendo que o meu ego seja alimentado. E a gente tem que pensar exatamente sobre isso, né? Agora, nessa dinâmica, às vezes a pessoa que está interessada fica achando que ela está errada porque ela leu errado os sinais. Mas não, às vezes a outra pessoa está alimentando ali sim, tá? Está alimentando ali sim. Então a gente também tem que entender que nem tudo que reluz é ouro e nem todo mundo que diz que é santo é. Tá? Então, assim, menos hipocrisia e vamos ler direitinho as coisas. Se a gente está no lado da pessoa que está dando falsa esperança, isso não é legal, tá? Recadinho dado. Oportunidade de trabalho. Enviar um currículo para uma vaga e descobrir que já foi preenchida. Quem nunca, né? Edital também. Tem edital, gente. Tem edital, às vezes, da cultura, que só os queridinhos ou sempre os mesmos são selecionados, né? Aí a gente reclama, a gente faz parte do jogo, a gente manda o projeto de novo, né? Mas a gente às vezes sabe, mas também às vezes a gente tem que se produzir.
A Grace Janoucas, né, aquela atriz e produtora Grace Janoucas, a do Terça Insana, né, a que faz vários papéis na Rede Globo, a Grace ela sempre fala assim que ela prefere se produzir, porque às vezes você fica dependendo, esperando que produzam, que reconheçam o seu valor, o seu talento, e aquilo não vai estar rolando. Então é você que tem que arregaçar a manga e fazer, né? Aí é o esforço. Não é meritocracia, porque nada ainda garante, mas a gente precisa ter um pensamento empreendedor também, tá? Eventos sociais. Planejar participar de algo importante, mas não conseguir vaga ou ingresso. Ai, que ódio. Que ódio que me deu aqui. Eu sou fã da Madonna, né? Acho que todo mundo que tá aqui no canal já sabe disso. Tem vídeo sobre música da Madonna e tudo mais. Tenho várias tatuagens da Madonna. MDNA aqui, tenho aqui o Oda Celebration Tour. Madonna veio pro Rio de Janeiro ano passado, o empresário da Bonita botou lá no Twitter, vai ganhar VIP, quem tiver tatuagem da Madonna me manda foto. Eu mandei, hoje eu tenho 15 tatuagens temáticas de Madonna, no meu corpo eu tenho em torno de 30 tatuagens, mas são 15 de Madonna. E aí mandei, cadê que chegou? Não chegou, tudo bem, a gente assistiu o show lá no quiosque, onde eu tinha comprado o ingresso, tal. Ah, era gratuito? Era, mas eu comprei um quiosque para assistir ali no conforto e tal. Aí, este ano, mês passado, eu soube que era só chegar lá na porta do VIP e mostrar a tatuagem que você entrava. Acontece, gente, não assisti de perto, mas eu já vi a Madonna de perto outras vezes também, né? Mas, enfim, dá aquela aflição. Quando abre venda de ingressos de shows, assim, por exemplo, você não consegue. Né, determinado evento social, a Maria de Fátima lá no Vale Tudo foi roubar lá o ingresso, né, para participar lá da festa, e depois o César catou o ingresso dela, ela se deu mal, né? Enfim, cadê aqui? A sensação de ter feito tudo certo, mas o momento já passou. Acontece, perdeu o timing, né? Mas aí como é que a gente se reestrutura a partir disso? É o jogo de cintura. Fácil não é, gostoso também não é, mas não é impossível a gente reconquistar, sem romantizar o sofrimento, sem ser poliana no jogo do contente, entendeu? Mas a gente, já que a vida está colocando a gente aqui, para que a gente está passando por essa experiência? Não o porquê, mas o para quê. A psicologia analítica ela vai muito para esse caminho do para que essa determinada situação, tá? Por exemplo, né, se qualificar para um cargo que já deixou de ser relevante no mercado. Quanta gente fez curso, falando da datilografia, quanta gente fez curso da datilografia, né? Não existe mais o ofício de datilógrafo e talvez nem exista mais o de digitador. Mas eu fiz datilografia, me ajuda muito. Às vezes eu estou conversando no celular aqui com alguém aqui e digitando, a pessoa, mas como é que você sabe? Porque eu tenho a memória da datilografia, né? ASDFG, né? Lembra? Vamos lá. Reconciliação familiar. Decidi procurar um parente para se reconciliar, mas descobri que ele já se afastou emocionalmente, ou seja, já não quer mais nada mesmo. E às vezes é melhor que fique lá mesmo. Ou faleceu. Né? Acontece. Acontece nas melhores famílias e nas piores também. Projeto criativo. Finalizar um projeto com muito empenho e perceber que o interesse social pelo tema já passou. Perdeu o hype. Acontece. Às vezes você fica também lapidando tanto, lustrando tanto esse negócio e não joga no ar no tempo certo. E aí perdeu o hype, né? Acontece. Aliás, a gente tem isso bem recente, né? Quem vai tentar vender paleta mexicana hoje? Que nem existe paleta mexicana no México, né? Igual pão francês, né? Às vezes alguns tipos de sorveteria não vão mais para frente porque já passou o hype, né? Já perdeu o interesse. Mas existem algumas marcas de sorvete que ainda vendem aquele sorvete tipo paleta mesmo, né? Mas não estão mais com esse nome paleta, né? Mas não é toda marca que vende isso não, tá? Por que a vida parece parada, né? Quais são os padrões que a gente está envolvido ali inconscientemente, né? Por que a gente está nesse movimento de estagnação? Será que é uma pausa criativa e eu não me dei conta que eu preciso até inconscientemente recalcular a rota? Será que de repente eu também não preciso parar para contemplar um pouco o que eu vou fazer porque eu estou tão automático? Ou será que de repente eu estou precisando mobilizar um pouco de energia psíquica para fazer outras coisas fluírem e descobrir outras coisas também, né? Vamos lá.
às vezes a gente está ali num complexo de insuficiência, né? A gente sempre está com aquela narrativa de que eu não sou suficiente, que eu não sou suficiente, que tem sempre alguém mais suficiente do que eu, né? A Daniela Eusébio fala lá no podcast Agora Jung, no vídeo sobre complexo do impostor, né, que as pessoas conhecem como síndrome do impostor, mas nós junguianos chamamos de complexo do impostor. Ela fala assim, curioso, né, que quem sente que é impostor é sempre quem é competente, né? Porque quem não é competente nem questiona se é competente ou não, né? A pessoa só vai, né? Então fica aí o questionamento, né? Se eu estou me achando insuficiente, será que eu sou mesmo? Agora, se eu perceber algumas deficiências, algumas insuficiências em mim, na verdade, né? Deficiência técnica, por exemplo, que eu estou falando, né? Insuficiência técnica. Será que, de repente, ao invés de eu sentar, chorar e me descabelar, né? Será que eu não tenho que, de repente, correr atrás e me especializar, né? Faz parte da vida a gente crescer e perceber que a gente não é o alecrim dourado, que não é porque a gente é assim ou assado que a gente vai ser preferido. Não, a gente às vezes também precisa correr atrás de se especializar em alguma coisa, né? Agora, a gente também tem lá a questão do andarilho, né? A gente está sempre andando e buscando, buscando, buscando e nunca fincando raiz, né? É um buscador borboleta, está sempre borboleteando e nunca finca num lugar, né? Está sempre trocando foco, né? Se eu estou sempre trocando o foco de interesse, será que eu achei o foco verdadeiro? E de repente, toda hora parece que um foco é o verdadeiro. Tem que botar atenção porque isso é um padrão que se repete. Que história que eu estou contando para mim mesmo? De repente eu tenho uma vontade muito grande de acertar, mas será que eu estou parando ou estou sendo impulsivo e buscando diversas coisas impulsivamente, sem parar para refletir o que de fato faz sentido comigo, o que ressoa aqui dentro? E às vezes eu estou nesse movimento autômato e não estou colocando, botando, né, pondo atenção nos sonhos, os sonhos sonhados. Que os sonhos podem trazer dicas importantes para a gente sair desses padrões repetitivos, tá? Aí é a análise de sonhos, né? A gente na psicologia analítica, a gente fala mais análise de sonhos. Na verdade, a gente fala mais de ampliação de sonhos do que interpretação. Porque interpretação é alguém que olha e fala, né? A análise, a ampliação, amplificação dos sonhos é a gente que vai fazendo ali um quebra-cabeça e ampliando. Quanto mais opções, melhor. A gente não vai afunilar, porque a interpretação ela afunila para um... Gente, fala, é muito bonita as tatuagens, né? Olha essa peônia. É que aqui na tela para mim aparece espelhado, né? Olha essa peônia, que coisa linda. Né? Então a gente acaba muitas vezes precisando colocar atenção nesses padrões de repetição, tá? Existe uma expressão chamada zona de conforto, né? A fila não anda porque eu estou nessa zona de conforto, nessa tão falada zona de conforto. Eu estou me auto-sabotando, né? Estou me corrompendo também, né? Porque às vezes eu não estou só me sabotando, puxando meu tapete. Eu estou me corrompendo, né? Eu estou me dando alguns benefícios para não ter que enfrentar, né? E aí, às vezes eu jogo a responsabilidade pro outro, que a minha vida não está dando certo por causa do outro. Às vezes, de fato, o outro tá me fudendo a vida. Mas, às vezes, de fato, às vezes eu também preciso parar de jogar a responsabilidade pro outro, assumir a rédea da minha vida e seguir. E ver o que eu vou fazer com isso. Como é que eu vou planejar, como é que eu vou transformar as coisas todas, tá? E a gente também tem não só a zona de conforto, mas a gente tem a zona de expectativa, quando a gente fala de vida provisória. Né? A vida provisória é um conceito importante que a gente está sempre assim, quando acontecer tal coisa, eu vou dar certo. Quando acontecer, eu vou fazer e acontecer, né? E a gente vive essa vida provisória e o negócio nunca chega. E aí? Embaçado, né? Vamos seguindo aqui para o fim da live, né? Cadê aqui, ó? A gente prefere a espera para evitar o risco de falhar ao conseguir o que deseja, porque também tem isso, né? Às vezes a gente finge que a fila não está andando, porque a gente até prefere que não ande, porque se a gente alcançar aquilo, como é que vai ser? Aí eu vou ver que eu sou um bosta, né? Aí eu vou ver que de repente eu alcancei aquilo, eu vou ter que dar conta, eu vou ter que assumir compromisso. Ou vai que eu tenho sucesso, porque lidar com sucesso também não é fácil. A gente só se programa para achar, a gente só pensa que foi programado ou que a gente está pronto para lidar com sucesso. Mas o sucesso exige responsabilidade e até uma certa manutenção. Agora, e o fracasso? O que a gente faz com ele?
Temos um vídeo sobre fracasso e sucesso aqui também. Vou botar depois lá, também na coisa, tá? Primeira coisa que acabar a live, eu vou editar, cortar aquele pedaço do comecinho lá que ficou sem som. E depois eu vou botar na descrição do vídeo esses vídeos aqui, tá? Então, na relação, por exemplo, ter medo de iniciar um namoro sério para não correr o risco de sofrer. Vocês já viram esse tipo de situação acontecendo? A pessoa fugindo de relacionamento. Ou ainda, foge de um relacionamento novo porque tá preso no relacionamento antigo. Então, nenhum relacionamento tá dando certo, né? Nossa, por que será, né? Porque tá preso no passado às vezes, né? Tem que olhar para isso também, né? É o mito da Penélope. Mitologia da Penélope. A gente tem um vídeo aqui sobre a espera, né? A espera. Deixa eu ver se eu boto aqui também a espera. Vou botar assim, espera, Penélope. Vou citar mais vídeo aqui não, porque daqui a pouco eu vou dormir também, que amanhã 9 horas tem que estar com o personal, né? E vocês também não comentam, tô vendo gente aqui online, vocês não estão comentando, nem vocês estão gostando do que estão vendo, né? Então, eu vou me esforçar o tanto que vocês se esforçam aqui também comigo, tá? Agora, via de mão dupla com vocês, tá? Seus sunshines pestes, tudo umas pestes aqui nesse canal. Gente, vocês me fazem gato de sapato, né? Ai, se eu não gostasse dos meus inscritos... Profissional, evita candidatar-se a vagas desafiadoras para não ter que lidar com possível rejeição. Ou com compromisso também, né? Porque às vezes se desafiar dá trabalho, né? Vou ter que fazer, vou ter que sair ali. Então tá tudo bom aqui nesse platô, né? Tá tudo quentinho, não tem o desafio. Tá caindo na conta dia 5, dia 15, né? E aí? Mas também isso te completa? Às vezes não, né? Porque isso às vezes se sustenta por um período. Mas isso não se sustenta por muito. Ah, mas eu já tenho idade, como é que eu vou mudar na minha vida? Você não entende. A palavra mudança tá aí para isso, né? Tá no dicionário, né? Eu não vi no dicionário, se a gente abrir a palavra mudança, se tem prazo de validade, se tem relação à idade. Eu acho que insatisfação não é bom, né? Se tá insatisfeito, é bom repensar, né? Se a insatisfação chegou neste momento, você tá mais velho, mais velha, meu caro inscrito, à meia-noite eu te conto um segredo, né? Coube a você vivenciar essa experiência nessa época da tua vida. E aí, o que você vai fazer com isso? Rapadura é doce, mas não é mole, mas é docinho. Sabe quem gostava de rapadura? Minha avó das rosas, Dona Maria Pires. Então, em relação ao autocuidado, né? Planeja mudar de hábitos de saúde, mas sente que nunca é o momento adequado. Segunda-feira eu começo, né? Segunda-feira eu começo. Ai, mas eu não tenho melhor academia com ar-condicionado, com não sei o que, não sei o que lá. Eu sei como é difícil. Eu fazia uma academia num lugar que era toda de vidro. A Pano Bianco aqui em Santo André, na Pereira Barreto, ela é toda de vidro o prédio. Aí eu mudei de academia por questões de logística, por outros fatores também, não pela academia em si, porque eu gosto da Pano Bianco. Mas essa outra academia ela não tem muita janela. E eu me sinto um pouco sufocado. Eu descobri uma outra unidade que de final de semana eu vou treinar nela. Porque aí, além de treinar nela, depois eu tomo um banho e já vou pro rolê, que é ali perto, entendeu? Então, assim, tá tudo certo no universo. Mas a gente não precisa esperar a melhor coisa do mundo, a gente vai naquilo que tem. Enfim, uma das academias de Santo André, que eu não vou mencionar o nome porque não temos verba para processo, uma das academias mais renomadas dessa cidade é praticamente aquele cabo de vassoura com 2 latas de Nescau de cada lado com concreto. Entendeu? Então, assim, e as pessoas estão lá. Muitos são fisiculturistas, tá? Inclusive, a academia tá tudo ok e as pessoas que estão frequentando estão tudo bem com isso também. Então, às vezes, a gente também fica adorando muito esse cenário, essa pílula, para que seja tudo lindo, maravilhoso, com ar-condicionado, temperatura ideal de pressão, né? E o negócio não flui. Aí a questão não é o lugar, né? Às vezes é a pecinha que frequenta o lugar, no caso, a gente mesmo, né? Acho que falamos da meritocracia, né?
romper o ciclo, né? É reconhecer também que a fila nem sempre é o melhor caminho. Será que eu preciso estar nessa fila? Será que essa fila, essa vitrine é uma ilusão e eu preciso daquilo que está lá? Porque às vezes o tempo passa. Como diz o meme, o tempo está passando, Sueli. O tempo está passando, Sueli. E aí a vida escorre pelas mãos, né? A gente cria essa narrativa interna muitas vezes de que eu tô esperando, tô construindo. E não tá. E a gente engana quem? Às vezes nem a gente mesmo, né? Então é sempre se apropriar de tudo, né? Às vezes a gente tem que sim buscar um projeto independente em vez de aguardar uma promoção. Às vezes sim, a gente vai ter que revisar e entender que aquele lugar que a gente gosta muito e que se encaixa na nossa rotina, muitas vezes ele não vai ser sustentável para a gente por muito tempo, porque ele não vai trazer o preenchimento. E como é que a gente diz adeus? Aí é planejamento. Aí é ver se vai dizer adeus, como vai dizer adeus, como é que vai fazer a transição, né? No amor, se abrir para novas conexões em vez de insistir numa relação que não evolui. Com responsabilidade, né? E às vezes terminar antes de avisar outra pessoa que você está buscando outra pessoa, né? Também, às vezes, é de bom tom, né? Mas sempre vem um monte de chororô com relação ao sentimento, né? Então eu quero fazer um disclaimer aqui agora, né? Às vezes vem aqueles conselhos assim, que só dá esse conselho quem já namora ou quem tá casado, que é quando for a hora vai aparecer a pessoa certa. Ou pior, você tem que primeiro gostar de você mesmo. A pessoa não tá falando que ela não gosta dela, gente. Ela não tá, inferno. Não tá falando isso. Ela não tá. Aí você tem que viver bem com a sua companhia. Só diz essa merda quem tá acompanhado. Quem tá com o pé juntinho à noite dormindo, peidando os dois, sentindo o cheiro do peido à noite. Quem não tá, não diz uma barbaridade dessa. Sabe por quê? Porque isso não se sustenta. Primeiro que dizer esses conselhos, a hora que for aparecer, vai aparecer. Eu sei que você tem ansiedade, que acalmar a ansiedade do amiguinho. Eu sei disso, mas esse conselho não se sustenta. Primeiro porque joga pro além uma coisa, né? Joga para quê? Para o algoritmo do universo, né? O universo tem mais o que fazer do que ficar caçando alguém pra gente, né? Então, assim, é não validar o que o outro está sentindo. Quando você diz assim, é a hora certa, vai aparecer alguém. Aprenda a viver com a sua companhia. Saiba viver bem com você mesmo. Caralho. Será que a pessoa não sabe viver bem com ela mesma? Então, é deslegitimar o desejo do outro. É diminuir o desejo do outro. É não reconhecer que o outro também tem vontades. E aí você, na sua ansiedade de ser um bom amigo conselheiro, fala uma bosta dessa. Que se tivesse no lugar do outro, não ia gostar de ouvir. Ou se for meio bocó, vai falar, é mesmo. Só que isso não se sustenta. Tá? Não deu nem meia-noite, eu já estou contando esse segredo. Isso não se sustenta. Porque quando você diz esse conselho, você está invalidando o que o outro está sentindo. Você acha que o sentimento do outro não é legítimo, ou que é menos importante. Né? De repente, sim, a pessoa está muito focada e centrada só naquela temática. Eu entendo, de fato pode acontecer. Mas às vezes não acontece isso e a pessoa está lá dizendo. Eu botei uma brincadeira no meu Instagram pessoal de ontem para hoje, que foi assim, né? Eu perguntei para um amigo meu, perguntei assim, você me conhece há pouco tempo, o que você acha do meu Instagram? Ele falou, olha, baseado nas redes sociais, na pessoal, você é uma piranha. Eu falei, fora das redes sociais, você é uma pessoa séria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu botei lá o print da conversa, né? Não falei com quem eu conversei, algumas pessoas sabem, mas a maioria não sabe. Aí eu falei assim, legal, sou igual a Hannah Montana, né? Tem dois mundos, né? Aí eu brinquei no story seguinte com o mesmo print e falei assim, agora caiu a ficha. Ele tá dizendo que eu não sou sério, que eu não sou isso, não sou aquilo. Botei uns 4, 5 defeitos que era o oposto do que ele tinha me elogiado. E falei assim, e pensar que eu já quis casar com esse homem. E comentei, terminei a frase dizendo assim, sagazmente, meu ponto de vista, sagazmente, falei assim, nunca case com alguém que te conhece tão bem.
Ou seja, eu estava brincando que eu estava concordando que eu era burro, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas eu estava brincando. Mas pra quê? Duas pessoas quase que instantaneamente já me mandaram uma DM falando melhora essa autoestima, que eu não sei. Eu falei, gente, eu estou brincando. Eu não me considero isso. Pelo contrário, eu tenho. Quem acredita em signo, sei lá, conselho de psicologia, eu estou fazendo uma piada aqui, tá? Eu tenho um ascendente em leão. Você acha mesmo que eu vou me achar tudo aquilo? Hello, né? Então, assim, às vezes as pessoas projetam na gente coisas. Então, quando você for dar um conselho pro amiguinho, cuidado, de repente você tá invalidando o que o outro tá sentindo. Porque eu sei, você tá triste, tá ansioso, porque tá vendo o outro ansioso e triste, mas às vezes a gente fala coisa que não vai ajudar o outro. Vai resolver aquela conversa ali, mas aquilo não vai plantar uma semente bacana na cabeça do outro, tá? Então é nesse sentido que eu tô falando. Recado dado neste ponto, disclaimer dado, porque isso é uma coisa que eu vejo acontecer demais. As pessoas chegam no consultório sofrendo com essa temática, que constroem umas narrativas no estilo meritocracia, que são coisas que não se sustentam. A mesma coisa, por exemplo, quando. Como é que eu posso contar essa história? De uma maneira sucinta. A mesma coisa quando, por exemplo, o casal tem. Falar de um casal heterossexual que um dos dois, geralmente é o homem nessa situação, fala assim: quero ir para uma casa de swing. Então, eu estou dando um exemplo, não estou pensando em ninguém, estou dando um exemplo que é frequente acontecer. Entretanto, adapte a sua realidade caso isso aconteça algo semelhante na sua vida. Então, substitua a casa de swing por aquilo que pode estar acontecendo na sua vida. Então, assim, um quer ir para a casa de swing, o outro fala: vamos. Ou quero abrir o relacionamento, o outro fala: vamos, mas porque não quer perder a pessoa. E aí, vai, ou abre o relacionamento, ou vai pra casa de swing, e essa pessoa que foi meio contra a vontade, volta mal. Aí o que a outra pessoa fala? Ou o que essa pessoa crê? Porque contaram pra ela, amigos deram um conselho, e falaram assim: ah, é porque você não se soltou o suficiente. Você tem que superar os seus limites. Limite é para desafio. Quando eu, de repente, preciso me desafiar a chegar no horário. Quando eu preciso, de repente, me desafiar a terminar aquilo que eu comecei. Isso é limite, limitação. Às vezes, não gostar de casa de swing ou de relacionamento aberto não é limite meu, é posicionamento e visão de mundo. E aí, quando eu falo que é limite, eu estou colocando em mim uma culpa. Se eu tenho limite, o limite, eu estou trazendo para mim uma culpa do porquê não deu certo. E, na verdade, estamos diante de duas opiniões diferentes, duas visões de mundo, dois desejos diferentes. Então, não é porque eu não coaduno, não compartilho, não correspondo ou não me identifico com aquele desejo que isso é um limite, uma limitação minha. Entende? E às vezes terapeutas caem nessa fala, nessa falácia e causam um dano na cabeça da pessoa. Então a gente também tem que rever e pensar muitas coisas. Meu ponto de vista, tá? Minha sugestão de reflexão do que eu tô falando. Pega o que faz sentido, o que não faz sentido, joga fora. Tá? Mas é minha opinião, meu posicionamento, inclusive. Porque eu vejo muitas pessoas trazendo para si uma culpa, porque estaria dentro de uma limitação, dentro de um limite, e o outro está esperando que você supere aquele limite, e quando não é limite, é posicionamento, visão de mundo e desejo, inclusive. Então a gente tem que repensar muita coisa nessa história, tá bom? Lembrando, né? Tem gente que gosta aí dos banhos de abertura de caminho. Eu não tô me colocando nesse sentido, tá? Cada um faz aquilo que quer dentro das crenças e religiões, desde que tenha ética, respeito, inclusive ao posicionamento do outro, tá? E não existe terapia conversiva para LGBTs, tá? Só jogando no ar aqui. Reflexão final que eu coloquei aqui. A fila só anda quando você decide que não vai mais esperar pela chamada e começa a trilhar o seu próprio caminho. É autonomia, é independência. E às vezes eu vou trilhar o próprio caminho em CLT, em outro CLT, inclusive até dentro daqui, conversar, repensar,
né? Mas se não tá bom, a gente tem que repensar, refletir sobre tudo. E se não tá fluindo, ou seja, tá repetindo um padrão de não fluidez, eu tenho que pensar o que tá acontecendo. Que padrão pode estar inconsciente ali para mim, tá? Agora sim, eu quero agradecer a presença de todo mundo que chegou até aqui. Se essa live, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, manda para alguém. A melhor forma de você ajudar o canal é dando um like aqui, deixando um comentário, deixando um coraçãozinho, tá? Um hype, deixando o que aparecer aqui para vocês, que vocês quiserem, pode deixar também. Lembrando que tem meus contatos, quem quiser apoiar o canal com Pix, eu aceito, não tem problema nenhum, tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Porque eu procuro sempre produzir conteúdo de qualidade para todo mundo, tá bom? Isso exige tempo, esforço, planejamento também e horas do meu tempo, tá bom? Mas eu faço com muito carinho, não cobro nada, mas caso venha os likes, os comentários para ajudar a engajar, as inscrições e caso queira um Pix também, eu não vou achar ruim. Agradeço muito. Então, quero agradecer, beijos, boa noite e até o próximo vídeo. Estou tentando fazer 2 lives por semana. Pretendo manter assim. Caso não tenha, voltem mais tarde que vai ter. Em algum momento vai ter. Sempre bato no microfone. Um beijo, boa noite, até o próximo vídeo. Tchau. Ô Sirigaita, você não vai falar tchau aqui? Tava tão acesa para falar tchau? Vem cá, vem. Vem, bebezinho, vem, meu Deus do céu. Minha pitica véia, vem falar tchau. Você tava toda acesa pra brigar com as lagartixas, né? Pensa que eu não conheço você, criança. Vem mais pra trás assim, que aí todo mundo vê. Mas você, olha, meu Deus do céu. Quem é o dengo do papai? Quem é o meu denguinho? Ai, meu Deus do céu. Fala assim, gente. Ela nem sabe que tá na câmera. Ai, tudo cheio de pelo, pai, né? Vamos? Você quer ir embora? Você quer subir? Você quer? Cadê o seu pochetinho? Cadê o seu pochetinho? Cadê o seu pochetinho? Ai, meu Deus do céu. Vamos subir, papai? Vamos subir, papai? Você vai subir? Meu Deus do céu, ninguém tá vendo você, criança. Oh, meu Deus, denguinho. Gente, meu pai não me dá comida faz 6 meses, não me dá água faz 6 meses. Eu tô presa nesse cativeiro faz 1 ano. Socorro. Aí eu contei outro dia, né? Eu abro, aqui é o quartinho dos fundos, é embaixo, no fundo da casa, né? Aí eu contei outro dia que eu abro a porta aqui e ela sai correndo. Aí vocês acham que ela vai tomar água, que ela tem água aqui, né? Mas vocês acham que ela vai tomar água, vai comer, vai fazer xixi, alguma coisa? Não. Vai tirar o pai da forca? Não, porque o pai dela tá aqui, né? E não tá na forca. O que ela vai fazer? Ela vai se enfiar na casinha dela, lá em cima. Que aqui ela tem um colchãozinho, lá em cima ela tem uma casinha e um colchãozinho dentro de casa também. Ela vai se enfiar dentro, a casinha é fora, no quintal, né? Mas ela vai se enfiar dentro da casinha, mas ela tem um colchãozinho dentro de casa também, né? Então é isso. Gente, vocês têm cachorro em casa? Deve ser igual na casa de vocês, né? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Não tem a música do vídeo aqui, então tem que improvisar. Ouçam o álbum da Cato, gente. Caminhos Selvagens, tá lindo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. E ouçam um na um.